Ginástica acrobática. Aqui vocês podem observar que nós temos vários modelos de competição, né? Atletas em composição, em formação das chamadas torres humanas. Aqui nós temos duas mulheres, que é a competição feminina por dupla, quarteto masculina, trio feminino e por duplas, um homem e uma mulher, executando as diversas possibilidades de torres. Essas são chamadas torres humanas, que envolvem, como podem observar, valência de flexibilidade e equilíbrio, muito presente nessa modalidade de ginástica, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos básicos da iniciação esportiva. Começamos a ensinar ginástica acrobática com a formação básica das figuras, das torres humanas. E essas torres ajudam a criança a trabalhar a noção espacial, de peso corporal, que formam essa estrutura básica ginástica, da ginástica acrobática, tá bom? Então é uma ginástica bastante antiga, oriunda do Egito. Vários relatos históricos apontam que a ginástica acrobática perpassou várias sociedades, alcançou a Grécia, alcançou a Roma, e a sua origem foi, a sua perpetuação, na verdade, foi conduzida especialmente pelas artes circenses, pelo circo, que possibilitou que houvesse essa difusão e essa a complementação das acrobacias que percorreram o mundo afora. Então, segundo alguns autores, a gacro, que é chamada ginástica acrobática, teve a sua origem nas artes circenses. No entanto, algumas pinturas do Egito já remontam que é bem mais antiga do que o próprio circo, tá? Então, é uma modalidade pouco expressiva no cenário de competição, devido à sua não inserção nos Jogos Olímpicos. Entretanto, ela já vem sendo bem ampliada, especialmente pela FIG, e tendo cada vez mais reconhecimento em âmbito mundial. É um esporte tanto praticado por homens quanto por mulheres, que engloba o movimento da ginástica artística e alguns movimentos rítmicos. Aqui nós temos a música como componente obrigatório e os princípios básicos da ginástica artística. Então a Gracro teve seu primeiro quadro competitivo em 1934 pela antiga União Soviética. Lembro que eu já comentei em outros momentos sobre a importância da Rússia e do leste europeu na difusão da ginástica, especialmente as ginásticas de competição. Nessa figura, vocês encontram uma atleta sendo a base para uma outra atleta que chamamos de volante, que realiza uma acrobacia, um movimento a ser definido pelo técnico pelo componente técnico daquela equipe. Aqui nós lembramos a impulsão do circo, que foi muito importante, especialmente na Idade Média, para manter as acrobacias, o exercício, o movimento corporal, especialmente este aqui apresentado. E, logicamente, a FIG ela foi surgindo posteriormente, mas antes da FIG abraçar e manter a ginástica acrobática em termos de difusões, de regras, de competições, existia a Federação Internacional de Esportes Acrobáticos, que norteou as primeiras competições mundiais dessa modalidade. Em 88, fundiu-se a FIG e a FIG começou a tomar conta e montar as competições e regras. Então, observem que nós temos a expressão de força, de resistência, de flexibilidade, de equilíbrio, de estabilidade em uma única figura, em um único esporte. Então, engloba muito do que nós estudamos lá na ginástica artística. Saltos, os movimentos básicos, os mortais, os impulsos, os equilíbrios. Nós trabalhamos com esquadra, parada de mão, alguns equilíbrios que envolvem os próprios giros, pivôs, que estão inseridos no processo pedagógico da iniciação na ginástica acrobática. E as principais valências fundamentais: força, equilíbrio, flexibilidade e a própria agilidade. Força para manter a sustentação dessa atleta, ou desse atleta, equilíbrio para se manter em uma posição, uma postura estática ou equilíbrio dinâmico, flexibilidade para manter bons níveis de extensão daquela articulação, que é também apontada em diversas figuras que eu acabei de apresentar, e agilidade do grupo para rapidamente mudar de posições e manter-se nas figuras, nas torres humanas. Então, os principais tipos de equilíbrio que aqui nós encontramos: o equilíbrio dinâmico, que é conseguido durante um movimento,
à medida que, por exemplo, um atleta é arremessado ao alto e a recepção ocorre posteriormente, ou quando o equilíbrio é realizado durante um determinado movimento, nós chamamos este de equilíbrio dinâmico. Já o estático é essa manutenção em uma posição determinada, que para compor é preciso manter em no mínimo 3 segundos. 3 segundos de equilíbrio estático é o que se considera, o que se aponta como fator de estabilização e pontuação dentro do esporte, tá bom? Já o equilíbrio recuperado é justamente esse, em que em uma posição qualquer o atleta é lançado no ar e é recuperado em seguida. Esse sim é o equilíbrio recuperado, tá bom? Não o equilíbrio está dinâmico. O dinâmico envolve a movimentação. Então, em termos de categoria, nós temos essas 5 categorias. Dupla mista, que é aquela que eu postei na primeira figura, um homem e uma mulher. Dupla feminina, que são 2 mulheres, 2 meninas. Dupla masculina, 2 rapazes. 3 integrantes, que é o trio feminino, e o quarteto, que são 4 homens. E a competição ela ocorre dupla com dupla, trio com trio e quarteto com quarteto, logicamente. E aqui a parte fundamental e a parte principal, as funções de cada atleta. Primeiramente, nós temos a base, que é o indivíduo que sustenta de maneira variada as diversas figuras. Nesse exemplo aqui, esse atleta é o que chamamos de base, que geralmente é o mais forte, que geralmente é o que denota confiança, geralmente é o que tem mais peso corporal também, e ele é responsável até mesmo pela organização do grupo. Esse é a base. Nós temos o volante, que é o que fica no alto. Se for a dupla, é uma base e um volante. Esse volante geralmente tem que ser mais magro, menor, mais leve, para conseguir ser arremessado com facilidade. E muita coragem também. Quando eu tenho os trios, ou os quartetos, eu tenho o intermediário. O intermediário ele tem a função entre ser base e ser volante. É uma função que vai intermediar nessas duas outras que compõem esse grupo. Se eu tenho um trio, eu vou ter uma base, um intermediário e um volante. Se eu tenho um quarteto, eu tenho uma base, 2 intermediários e um volante. Esses integrantes se organizam e se formam nessa composição, certo? Nas duplas, nós temos o volante e o base, como comentei. O volante exerce os equilíbrios dos mortais. O base sustenta os equilíbrios e lançamentos do volante partindo de posições as mais diferentes possíveis. Aqui é um exemplo, observem. Eu tenho a base, observem que é um atleta mais forte, mais resistente, um atleta que tende a ser um pouco mais magro, que realiza acrobacia. Nesse caso, provavelmente um equilíbrio estático. Esse aqui, no caso, é a base, esse é o volante. No caso, esse atleta executa o lançamento e realiza o equilíbrio recuperado, que é o retorno desse atleta, o volante que foi lançado, para o atleta que é a base desse conjunto. Aqui nós temos novamente a dupla mista, que o homem sempre é a base, a mulher sempre é o volante, e que eu tenho especialmente movimentos com muita flexibilidade. E aí eu coloco outras variáveis dentro dessa composição e dessa combinação. Aqui nós temos outros tipos de trabalho de duplas, volante e base, base, volante, base, volante. Observem todos esses trabalhando equilíbrios estáticos, tá bom? E isso vai sempre ser observado à medida que a base sempre está em contato e bem próximo ao chão, e o volante no topo dessa pirâmide. Aqui é um exemplo de 3 integrantes, um grupo feminino, em que eu tenho essa composição da base, intermediário e o volante. No quarteto, aqui eu tenho 4 atletas, em que o volante é sempre o que está no alto, a base sempre em contato com o chão, e aqui eu tenho o intermediário 1 e intermediário 2, executando a bandeira, que é o intermediário 2 e o que está com os pés no chão, a base do grupo. Aqui novamente, nós temos esses outros componentes nesse quarteto, a base, 2 intermediários e o volante logo acima, realizando o trabalho de maior complexidade, se assim nós podemos pensar nas acrobacias. Aqui nós encontramos essa atleta executando a chamada vela, que nós vivenciamos inclusive em outras aulas, né, nas aulas práticas de ginástica artística. Intermediário, esse atleta, e volante é sempre que está no topo.
É bem simples de entender esse processo e o grupo deve permanecer nessa posição por 3 segundos para que haja a composição do equilíbrio estático dentro da nota de montagem coreográfica. Dentro das rotinas, as séries elas são executadas de no mínimo 2 minutos e 30 segundos em termos de competição. Tablado aqui 12 por 12, em que tem a música e a coreografia como componentes fundamentais obrigatórios desse esporte. Elementos básicos nós temos alguns aspectos, como as acrobacias, chamadas também de tumbling, a flexibilidade. A manutenção aqui colocada por 2 segundos, mas em geral na prática nós ampliamos para 3 segundos para que esse atleta durante a competição ele tenha no mínimo 2 segundos. Então em geral trabalhamos com 3 para que amplie essa zona de segurança. E manutenção de uma coreografia que tenha saltos, rolamentos, equilíbrios, propulsão, movimentos básicos. E os estáticos que não podem deixar de ter esses 3 segundos que são fundamentais. Então, mínimo de 2 segundos e os 3, que é o padrão que nós utilizamos para estar nessa zona de segurança, certo? Elementos estáticos, nós temos estes elementos que envolvem força, que envolvem segurança, que envolvem equilíbrio. Lembrem desses 3 segundos e formação de figuras. Esse é o objetivo básico da ginástica acrobática, essa formação de acrobacias. E os exercícios dinâmicos, que envolvem as pirâmides dinâmicas, fase de voo, lançamento e recepção do atleta, que eu tenho rotações para frente, para trás, pirueta, salto carpado, grupado, estendido, tudo isso que nós vimos lá no começo do nosso módulo com ginástica artística. Os elementos dinâmicos, observem que eu tenho 3 atletas, a base dos 2 intermediários, lançando esse volante e realizando o equilíbrio recuperado. Esse é o elemento dinâmico, por exemplo, certo? E os elementos combinados. Eu tenho série composta por elementos individuais e estáticos e dinâmicos combinados. E eu formo e monto a minha coreografia com esses grupos. Então, observe que aqui é bem mais amplo. Eu tenho duplas, eu tenho trios, eu tenho quartetos e eu tenho essas diversas formas. Então, em todos os níveis de competição internacional, eu tenho as pirâmides humanas, que são os equilíbrios estáticos, os exercícios dinâmicos que envolvem essa fase de voo com lançamento dos ginastas e a série combinada, que envolve tanto os elementos estáticos como dinâmicos, certo? Opa. Então, quando nós tratamos desse componente em termos de elementos pedagógicos, eu chamo a atenção para esses elementos técnicos. O monte e o desmonte. O monte, o ginasta sobe para o parceiro, podendo descrever uma fase de voo ou aproveitando os segmentos corporais desse parceiro, sem perder contato com o mesmo. O monte, aqui tem alguns exemplos de monte, com apoio e sem apoio. Justamente, o colega se apoia no outro e mantém uma figura. Isso é o monte com apoio, o atleta apoiado na parede, por exemplo. E esse é o monte sem apoio. Comumente, esse aqui nós já fizemos em algumas coreografias. E o desmonte, o ginasta ele perde esse contato. O tipo de desmonte, e especialmente os saltos e lançamentos, que são bem mais difíceis, mas aqui alguns bem simples. Esse é o chamado desmonte. Então eu pego a minha coreografia e vou executando montes e desmontes, e durante esses 2 minutos e 30 segundos apresento uma coreografia de ginástica acrobática, montando as diversas figuras possibilitadas e apresentadas para a comissão jogadora. Tá? Então, nós temos os elementos de dificuldade, os de execução técnica e os elementos artísticos também aqui estão apresentados, como na ginástica rítmica, que envolve a musicalidade, que envolve o ritmo, que envolve toda essa composição. Então, o acompanhamento musical é extremamente funcional, obrigatório, que tem que haver aquela comunicação entre música e movimentos, não pode ser deixado de lado. E eu tenho muita cooperação e confiança entre os atletas, para que haja essa consciência do volante conseguir ser lançado e ter uma base que possa recebê-lo com segurança, com perfeição, né? Então isso é muito trabalhado.
Esses valores são especialmente trabalhados na escola, para trabalhar essa relação entre as crianças, esse valor de cooperação simples, com pirâmides simples, com formações bem possíveis de serem realizadas, tá bom? Outra coisa muito legal de se ensinar são as diversas pegadas, as formas de melhorar a sustentação desses atletas. As posturas básicas todo mundo já sabe. Estendida, agrupada, carpada e afastada, não vou me ater muito a isso. Mas as pegadas são essas, as que eu trouxe para você. Cadeirinha, pulso com pulso, pegada de braço, pegada frontal, de dedo, pegada simples. São as principais formas de manter sustentação e de trabalhar lançamentos e recuperações com segurança, ou de apoio como um todo, tá bom? Fazendo movimentos carpados, grupados, estendidos, equilíbrios, bandeira e diversos movimentos que a ginástica artística, os fundamentos da ginástica artística possibilita, tá bom? Aqui são alguns exemplos de educativos, como umas pirâmides de solo, que são figuras, por exemplo, em que o ponto de apoio do volante está abaixo da linha da cintura da base. Aqui são apenas algumas classificações, certo? Essas classificações determinam e explicam as formas, especialmente nas competições, quando você vai organizando e vai trabalhando pirâmides, especialmente na ginástica para todos, que entra muito as pirâmides e trabalhos de grupo, já que eu tenho muitos integrantes da ginástica para todos, então eu consigo trabalhar muito bem isso. E essas formas de pirâmides determinadas também pelo número de atletas que estão envolvidos, certo? Contra equilíbrio, esses são os movimentos principais que trabalhamos aqui na iniciação. Observe a pegada simples, e aqui justamente eu trabalho a confiança dessa que está aqui à frente em manter o apoio da colega que está atrás, e o peso de uma faz o contrabalanço do peso da outra, equilibrando-se as duas ao mesmo tempo. Essa é a combinação de um trabalho bem simples que a gente começa a fazer na iniciação e para trabalhar com esses alunos. Em alguns trabalhos, que é justamente esse momento em que a atleta ou o atleta sobe no colega, executando esse monte, por exemplo, deve ter bastante atenção à base, para que não lesione o seu corpo na sustentação desse peso que está sendo colocado sobre ele. E aqui é muito importante trabalhar essa noção, a própria questão do trabalho físico, do core, do fortalecimento dos paravertebrais, do fortalecimento de glúteos, para evitar lesões devido a esse suporte de peso. Vamos lembrar que esse atleta ele treina de 6 a 8 horas por dia. Um treinamento bastante exaustivo, que deve ser bem pensado, tá bom? Aqui algumas outras posições, posturas básicas que vêm sendo bem realizadas, bem simples também, que poderíamos fazer tranquilamente, são estas aqui. Posturas de apoio e sustentação com uma base e um volante. Uma base e um volante bem simples, tá? Aqui nós temos algumas outras figuras, pirâmides, que também não são de grande complexidade. Aqui nós já temos algumas que são de complexidade média, intermédia, a complexidade um pouco maior, especialmente essa daqui, mas ainda assim penso que todas as outras poderiam ser realizadas, exceto essa, que é um pouco mais difícil, e essa última aqui também do trio, que é bastante complicada. Mas quando a gente observa essas figuras, a gente vê que é possível ser realizada dentro de uma apresentação, dentro de um festival, dentro de uma ginástica para todos. Tem uma composição que dá uma estética bem interessante na sua apresentação. E isso tudo foi sendo realizado, e nós, ao ensinar esse processo, começamos com esses aspectos básicos. Iniciante, o que é que eu posso fazer com o iniciante para trabalhar a segurança, para dar noção espacial de peso, de confiança? Essas são as figuras básicas. Essas são as figuras intermediárias para aqueles alunos que já têm um pouco mais de condicionamento também, porque exige resistência, como por exemplo na parada, flexibilidade da coluna, mobilidade para realizar esse movimento, dentre outros. Esses são os movimentos mais intermediários. Os mais avançados, logicamente, que exigem tempo, exigem constância para que possam ser realizados com segurança e com perfeição.
certo? Então, pegada, suporte, lançamentos adequados para cada situação, trabalhar muita consciência, trabalhar muita confiança, trabalhar muita relação, a fim de se ter um bom controle. Podemos usar vários aparelhos auxiliares, como o colchão gordo, que é um colchão mais espesso, como cinto de apoio, dentre outros elementos de segurança para evitar lesões nesses atletas, tá bom? E o que devemos sempre lembrar nesses indivíduos, que na fase inicial de aprendizado trocar sempre os grupos para que tenhamos novos estímulos, mas na competição não. Manter sempre o grupo, manter sempre a base com seu volante ou com seu intermediário. Aquele conjunto deve criar um laço, uma afinidade, uma boa relação. Na fase de iniciação, de aprendizado, é interessante que a criança desenvolva com vários colegas, para que perceba, entenda, trabalhe muito a questão do valor que existe nessas relações. Aqui são alguns exemplos, algumas práticas que nós fizemos no período pré-pandemia, algumas pirâmides, algumas torres que nós realizamos. Essa composição ficou bem legal também, bem formando esse triângulo de duas escadas. E uma figura final que foi a composição do grupo que realizou essa atividade em um dos semestres anteriores, ok? E aqui nós então encerramos essa aula. Em um outro momento, damos continuidade com o nosso conteúdo. Grande abraço.